Muito bem, queridos. Sejam bem-vindos à segunda aula, ou melhor, à segunda conversa, né, da nossa imersão. A primeira foi mergulhando no arrependimento. Nós recebemos essa consciência de que todos somos pecadores e precisamos de uma postura de humildade diante de Deus, para que Ele responda a esse desejo, esse interesse do nosso coração por sua misericórdia. Amém, meus amados? Agora nós vamos partir para o segundo tema, que é mergulhando na salvação. Esse assunto é maravilhoso, né? Porque nós vamos entender aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Vamos entender o poder do sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz. Então, nosso primeiro ponto aqui é: a salvação é uma iniciativa de Deus por amor a nós. Meus amados, Deus é Deus e nós somos meros mortais. Deus poderia nos abandonar, não é verdade? Deus não precisa da gente, mas o amor dele é inexplicável. O amor dele por nós é tão grande que ele decidiu nos resgatar. A salvação é uma iniciativa de Deus, é Deus vindo ao encontro da humanidade, sabe? Nenhum de nós poderia salvar a si mesmo, mas Deus decidiu fazer isso que nenhum de nós poderia fazer, e isso é maravilhoso. Eu quero ler esses dois textos, João 3,16 e Romanos 5,8. Vamos ler o primeiro. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses textos são maravilhosos. Provavelmente você já os ouviu alguma vez na sua vida, mas eu quero que a verdade contida nessas palavras entre no seu coração. Para você entendê-las, pense um pouquinho. Você teria condições de provar o seu amor por alguém nesse nível? Haveria maior prova de amor do que essa? Quem de nós entregaria a própria vida, ou a vida de um filho, por um malfeitor? É verdade. Né? Nenhum de nós faria isso, mas Deus fez exatamente isso. Eu me lembro que na nossa primeira conversa, a Joana pontuou muito bem que o maior sofrimento para uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, que é o caso de Adão e Eva lá no Éden, foi o rompimento dessa relação, o afastamento. Esse é o maior sofrimento. Poderíamos dizer que isso é o inferno. E é muito interessante que no momento em que Jesus, nós já sabemos que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, pelas suas feridas fomos sarados, né? Ou seja, por todo aquele sofrimento à cruz, nós fomos salvos. Né? Ele tomou sobre nós, sobre si, os nossos pecados. E lá na cruz tem uma frase de Jesus que mostra exatamente isso. Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sofreu essa separação. Né? O pai deu as costas para o filho, porque ele estava sofrendo a dor do nosso pecado, aquela dor da separação. Porque Deus decidiu nos salvar. Então é exatamente isso. Esse amor significa o justo morrendo pelos injustos. Sim. Né? É um plano de puro amor de Deus por nós. É um plano de puro amor, exatamente. Aquele que é a expressão de toda a bondade morrendo pelos malfeitores. Às vezes a gente não faz ideia, porque os nossos pecados já é muito para nós. Mas imagina o que Jesus passou na cruz, espiritualmente falando. A agonia, porque ali era o pecado de toda a humanidade. É sobre-humano. Né? É algo sobre-humano. Não tem nem como Além de todo dessa. esse pecado, ele teve a experiência do pai virar as costas para ele. Que eu acho que foi... E aí foi o pior momento. Sim, quando ele diz, meu Deus, porque ele era santo, e ele era o filho de Deus, né? Mas ali ele era a representação de todo o pecado. Aí já entra nessa segunda parte que você vai, né? A obra de Jesus completa e perfeita. Sim. É tão maravilhoso, né? O Senhor Jesus nasceu de uma virgem, não é? Foi escolhida por Deus, né? Para essa missão, né? E
com certeza uma serva do Senhor, e ele veio sem pecado ao mundo, bem diferente, é uma ação do Espírito Santo no ventre de Maria, totalmente diferente da nossa concepção, porque nós nascemos com a semente do pecado, né? A maldição do pecado. Ele não. E o Senhor não. Mas a ele coube representar todo o nosso pecado na cruz do Calvário, se esvaziando de ser Deus, sacrificando-se totalmente em prol daqueles que o abandonaram, que excomungaram, que cuspiram nele, em prol de ninguém é merecedor dessa ação divina. Ninguém é merecedor. É uma expressão forte que fala aqui, né, em Isaías, não sei se você vai ler depois, mas fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Vamos ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Sim, e esse plano, como esse plano é perfeito, é perfeito. Então ali toda a justiça foi cumprida ali, né? A justiça de Deus, porque Deus, a palavra diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então precisava se fazer a justiça, e a justiça foi feita em Jesus Cristo, que pôde, é o único que poderia fazer isso pela humanidade. Então ele pagou o preço. Então nós somos justos por causa dele. Sim. Justificados pela fé nele, né? Nós nos tornamos justificados por causa da justiça que foi cumprida. Então, ele é o único caminho para a salvação, que é o próximo ponto aqui. Então, Jesus Cristo é o único caminho, não há outro, né? Vamos só recordar aqui o que nós falamos, né? Não é um sofrimento nosso que vai nos salvar, não é? Não são penitências que vão nos salvar. Tem gente que fala assim, né? Às vezes, como eu sou professora, né? Fui professora, então eu ouvia muito isso. O professor já tem um lugarzinho no céu. Tem nada, né? Se não for Jesus Se não for Jesus, por Jesus, nós não temos lugar no céu. Nós não temos. Nós temos que entender que Ele é o caminho, que nós temos que, por Ele, né, nós somos salvos. Através da fé nele, através de viver a palavra. Não é uma religião, como nós falamos, né? Vou ler aqui, que fala, eu sou o caminho, João 14:6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a palavra é muito clara, né? Só Jesus salva. Só Jesus, porque ele pagou o preço. Mesmo porque ele foi moído pelos nossos pecados, né? As obras, elas sempre, e a gente muitas vezes ouve, né? Quando a pessoa é firmada nas obras, naquilo que ela pratica como obras, quando ela se firma naquilo, há um certo orgulho em cima daquilo, né? E isso é pecado. Isso é pecado. Né? Então o Senhor abriu mão da condição dele de Deus, né? Por amor, e se ofereceu, né? Pelos nossos pecados lá naquela cruz. Então, em João 3:17-18 fala, quem nele crê não será condenado, né? Não é condenado. Muito bom. E é muito interessante nós entendermos a graça aqui, né? Porque aqui está a expressão da graça em Jesus Cristo. E o que é a graça? A graça é um presente que nenhum de nós mereceria, por obra ou por mérito, né? Por nenhum motivo. Tem uma lógica aqui na apostila, né, que nos ajuda a entender. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa para nos salvar, então Jesus não precisaria ter vindo à Terra. Né? Deus não precisaria encarnar para pagar esse preço. Sim. Então ele só fez isso porque esse é o único meio de nos salvar. Não haveria outro. Né? E nós recebemos essa salvação crendo em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Sim. É um presente que Deus nos dá. E esse presente, ele é recebido
Crendo, né, pela fé. Pela Crendo em Jesus Cristo, de todo o nosso coração. A gente não pode comprar, porque a graça é isso, né? Nós não podemos comprar. Tem uma ilustração que eu gosto também de usar. Imagine que um amigo ou um parente tenha comprado um carro para você, um carro muito caro, e ele te dê esse carro de presente, e você, quando vê aquele carro novinho, caro, você pode pensar assim, não, eu não posso receber isso, não posso, né, eu tenho que participar disso de alguma forma, né, então, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar algumas moedas, deixa eu pegar aqui todo o dinheiro que eu tiver na carteira, eu vou ajudar a pagar esse carro, mas isso seria até uma ofensa para aquele que está presenteando, né? E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente acredita que a gente pode dar um jeitinho aqui, fazer alguma coisinha, uma boa obra, uma boa ação, né? Acreditando que isso pode gerar salvação. E é engano. Não. A única forma de acessar essa salvação é crendo em Jesus Cristo. E isso é graça. É compreender essa graça, compreender esse presente, crendo em Jesus Cristo. E esse é o nosso próximo ponto, né? A fé. A fé é uma maneira de nós acessarmos a fé, é como uma chave. Uma chave, por exemplo, você tem uma chave que abre a porta da sua casa. E a fé na nossa vida, como cristãos, é a chave que abre a porta dos céus para nós. Né? É crer em Jesus Cristo. Crer nesse plano maravilhoso do Senhor, né? E recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas é uma escolha também, né? Eu tenho que escolher, querer abrir essa porta, né? Sim, sim. O Senhor nos deixa livre para isso, né? É pela graça, mas há uma... Confiar nele de tudo. Sim, há uma liberdade de nós escolhermos, né? E essa questão de recebermos, né? De confiarmos, a fé, ela é um compromisso também, né? Não é de qualquer maneira, de qualquer forma, mas me comprometendo com o meu Senhor e Salvador. Né? Então, fé e fidelidade, né? São palavras correlacionadas. Caminhar junto, né? Sim, sim. Confiar no Senhor é fazer um compromisso com Ele, é ter uma aliança com o Senhor Jesus. A fé, assim, pela fé nós recebemos a graça, né? O Pai derrama a graça sobre nós. E pela fé, que é esse bem merecido, esse amor, essa salvação maravilhosa, a gente recebe pela fé. E esse compromisso, né? Compromisso com o nosso Salvador, e nos livrando da perdição, um compromisso com o nosso Senhor, né, colocando Ele no governo da nossa vida. Exatamente, porque não é só acreditar, não é um exercício do raciocínio, da lógica, não é isso apenas. Não é crer num Jesus histórico, como quem conta uma história qualquer. Não, é vivo. É vivo, é uma vida de sujeição à palavra de Deus. Isso. Né? Tiago 2,19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Mas até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, não é só um exercício de lógica, de acreditar, né? Não, é de sujeitar a vida toda à palavra de Deus, que está disponível para nós. Ser um praticante da palavra. Um praticante da palavra é uma vida de fidelidade, né? Fé e fidelidade estão correlacionadas. Muito bom. Então a fé em Cristo, ela é suficiente para salvar o pecador arrependido. A gente está na página 21, que é isso, né? Esse é o nosso último tópico dessa conversa. A fé em Jesus Cristo é suficiente para salvar o pecador. Então, o nosso desafio, diante dessas verdades que estão sendo expostas aqui nessa conversa, é confessar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é um ato poderoso. Esse ato dá o início de toda uma jornada de fé com o Senhor, em que tudo será feito novo na nossa vida. A primeira coisa que acontece é que os nossos pecados, eles são cancelados. E a partir desse cancelamento dos nossos pecados, então nós somos religados ao Senhor. Nós nos unimos a Ele outra vez. Né? Me empresta a sua Bíblia aqui, João, por gentileza. Né? Eu gosto dessa ilustração. Nós vamos ser representados por essa minha mão esquerda
e Deus vai ser representado por essa minha mão direita, né? Nós, quando fomos criados, nós estávamos com o Senhor. Lembre-se de Adão e Eva no jardim, vivendo um relacionamento maravilhoso com Deus. Mas o pecado entrou, né, e causou separação entre nós e o Senhor. Imagine que esse aqui é um livro de registro dos nossos pecados. São muitos os nossos pecados. E por mais que a gente se esforce, tentando fazer boas obras e tentando conquistar salvação por nossos méritos, a gente ainda tem algo entre nós e Deus. Isso é o nosso pecado, né? Mas a palavra diz que nós andávamos como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho, desgarrados, mas o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Então, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. E ele cancelou as nossas dívidas. Ele arrancou do meio de nós, né? Tudo que era contra nós, nas suas ordenanças, foi removido lá no corpo de Cristo. A justiça de Deus foi saciada no corpo de Jesus Cristo e foi moído. E em Romanos 8 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória. Olha só, nós somos religados a Ele, crendo em Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Isso é conversão, né? Isso é conversão de vida. Amém. Vamos ler João capítulo 11, 25 e 26. O texto está escrito na página 21. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Então o Senhor está nos falando aqui sobre vida eterna, sobre salvação, que é o maior benefício de confessar Jesus como Senhor e Salvador. João 5,24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém, meus irmãos? Agora, o próximo passo é você, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, é receber, é aceitar esse perdão, né? E isso é renovação de mente, isso é metanoia. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Então entenda de uma vez por todas, na cruz as nossas dívidas foram cravadas, e a morte, que era o nosso destino, porque o salário do pecado é a morte, ela foi vencida por Jesus Cristo lá na cruz. Amém. Amém? Jesus destruiu o pecado e o poder da morte que era contra nós. Então vamos ler esses dois textos finais, página 22, Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba isso na sua vida. Amém. E Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? Maravilha. Então, o original, né, o texto grego, o original, diz, Jesus disse tetelestai. Esse texto é maravilhoso. Tetelestai era o termo usado por um credor quando uma dívida era quitada, né? Então, imagine que você, naquela época de Jesus, nos dias de Jesus, se você tivesse uma dívida muito grande, quando você tivesse condições de pagar aquela dívida, então aquele credor, ele ia em praça pública e fixava esse termo, para que todos vissem: tetelestai, a dívida foi paga, está consumado. E em Jesus Cristo é exatamente isso que aconteceu conosco. Ele mesmo declarou tetelestai, ou seja, está consumado. As dívidas foram pagas. E nós somos livres. Amém. Por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então essa foi a nossa segunda conversa. Nós nos vemos na próxima.